Olá, irmãos. Eu sou Natanael, detentor do site www.caminhando para Cristo. E eu queria compartilhar com você alguns detalhes importantes da Palavra de Deus para aquele que já se converteu, já é cristão e caminha para a salvação, que espera a salvação. A gente tem que observar aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7, 22 e 23. Ele disse o seguinte: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos milagres, não expulsamos demônios? E ele se responde: eu vos direi abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mas por que Jesus estava dando essa advertência? Porque muitos não vão cumprir a palavra do Senhor, mesmo tendo à disposição o Evangelho o tempo todo da vida para aprender. Não buscaram, muitos vão morrer sem buscar o cumprimento fiel do Evangelho. Eu queria abordar com vocês aqui hoje a questão do batismo. Lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse para os discípulos: ide pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ora, aqui, Jesus estava mandando uma ordem aos discípulos, para que eles batizassem. E o batismo que nos diz respeito, que nós podemos fazer, é o batismo nas águas. Então era o batismo nas águas que Jesus estava mandando eles praticarem com aqueles que aceitassem o Evangelho. Mas em Marcos 16, a questão é diferente. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, observe uma coisa, irmãos. Aqui, Jesus não estava mandando fazer, ele estava mostrando o que se é exigido para que uma pessoa seja salva. Ela tem que crer e ser batizada. Agora vamos ver. O que é crer? A pessoa, para crer, ela tem que saber o Evangelho. Por isso, ele recomendou que nós devemos ser discípulos dele para conhecer a verdade e ser liberto. Só quem aprende o Evangelho sabe a vontade de Deus e pode fazê-la para crer. Ninguém vai crer naquilo que não sabe. O outro ponto é a questão do batismo, lá em Marcos, conforme eu acabei de dizer. Aqui Jesus estava exigindo, estava explicando o que se é exigido para ser salvo, ser batizado. Batismo aqui que ele exige não é apenas o batismo nas águas. Batismo nas águas nós fazemos, mas existe o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, ou seja, a vitória sobre as lutas depois do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é a confirmação de que nós estamos na aliança, fomos aceitos na nova aliança com Deus. Depois que você tem o batismo, você batisma nas águas, desce as águas, e tem o batismo com o Espírito Santo, você está apto a lutar, ou seja, a ser batizado também com fogo. Isso ficou demonstrado quando Jesus disse para os discípulos, assim, pouco antes de subir e ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos: voltai para Jerusalém e ficai na cidade, até que do alto você seja revestido de poder, e aí sereis minhas testemunhas em todo o mundo. Ou seja, ele mandou que os discípulos tivessem uma aliança completa, que era o batismo com o Espírito Santo, para ser testemunho dele. E realmente isso aconteceu. O Espírito Santo desceu e batizou aqueles discípulos, e eles então se sentiram fortes espiritualmente o suficiente para sair
para o mundo lutando pelo Evangelho. Nós somos a mesma coisa. Muitos cristãos, eles não aceitam muito essa ideia de batismo com o Espírito Santo. Eles acham que foram tocados pelo Espírito Santo uma vez e vão vencer. Mas é preciso entender que o Espírito Santo, quando toca pela primeira vez, ele toca para convencer dos pecados. E a partir daí ele deixa em nós um talento para conhecer a Bíblia. Mas o batismo, ele traz a força adicional, a força que nós precisamos no Espírito, porque é o Espírito Santo quem nos guia na verdade. Então, o batismo com o Espírito Santo nos capacita a ser guiados na verdade para vencer todos os obstáculos que aparecerem à nossa frente. Essa é a força que nos leva a vencer o inimigo e por isso Jesus não deixou que os discípulos saíssem a lutar antes de receber o poder do alto. Isso está em Atos 1:7. Nós temos que ter o batismo nas águas, que é arrependimento de pecados, mas temos que ter também o batismo com o Espírito Santo, para poder vencer as dificuldades do batismo com fogo, que representa as afrontas que nós recebemos no mundo, de pessoas e dos inimigos. Portanto, o cristão que não tem o batismo nas águas, o cristão que não tem o batismo do Espírito Santo, ele deve buscar o batismo do Espírito Santo. E como buscar? João 7, 38 a 39, Jesus diz para nós que aquele que crê nele, como dizem as Escrituras, do interior dessa pessoa fluirá rios de água viva. Ele falava a respeito do Espírito Santo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Ou seja, primeiro aprender o Evangelho, saber as Escrituras, para que você crê em Jesus conforme Ele quer. Não é conforme nós pensamos que é. Então é muito importante que nós observemos na nossa vida essa questão de o batismo que Jesus exige para a salvação e o batismo que Jesus mandou os homens fazerem pouco antes de subir para os céus. O de Mateus 28 é batismo que nós devemos praticar aqui, chamar as pessoas e fazer o batismo nas águas para que elas sinalem para Deus que aceitam, que arrependem dos pecados e aceitam a aliança. O batismo do Espírito Santo é outra coisa, é o batismo, é a confirmação de Jesus que estamos em aliança com Ele, e é esse batismo é que nos dá a força para vencer as tentações e avanços do inimigo sobre nós. Então, se não temos ainda o batismo com o Espírito Santo, devemos buscar. A palavra de Deus, ela diz que quando nós buscamos a Deus, Ele se deixa achar. Mas quando nós o deixamos, Ele também nos deixará. Ou seja, aqueles que foram batizados nas águas e não buscam o Espírito Santo, que é Deus, Deus não vai atrás deles para eles serem batizados. Mas quando eles falecerem, na hora do julgamento final, eles não estão com a aliança completa. E aí entra aquela pergunta: será que vai ser salvo? Ou será que vai ser rejeitado, conforme Jesus falou em Mateus 7, 23? É o que eu queria colocar para vocês hoje. Medita nisso. Medita nessa condição. Medita na diferença que existe nos textos de Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 e 16. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe abundantemente sobre todas as coisas. Amém. Graças a Deus.